nos assuntos do dia, a gente começa com a reunião da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, que acontece hoje, está acontecendo agora, inclusive, para decidir se vai reabrir a investigação da morte de Juscelino Kubitschek. O ex-presidente do Brasil morreu em 1976, época da ditadura militar, em um acidente automobilístico no interior de São Paulo, na Via Dutra. A perícia e o laudo oficial feitos durante a ditadura atestaram que o acidente aconteceu por uma fatalidade no trânsito e que o Opala em que JK estava se envolveu em um acidente com um caminhão e um ônibus. O carro seguia em direção ao Rio, assim como o ônibus, quando invadiu a contramão e bateu no caminhão. A versão oficial sobre a morte de JK foi contestada pela família do ex-presidente, que chegou a pedir a exumação do corpo 20 anos depois. Em 1996, o caso foi reaberto e o corpo do motorista foi exumado, mas as conclusões da nova perícia foram as mesmas da primeira investigação. E para entender por que o caso volta ao radar agora, a gente conversa com a Francine Ferreira, editora-chefe de O Tempo em Brasília. Oi, Fran, bom dia. Agora sim, né? Ei, Dani, bom dia para você, bom dia também para todo mundo que nos acompanha. Pois é, esse caso agora volta, né, à tona, um caso que já é tão comentado, né, assim, acho que a gente conversa, assim, no meio jornalístico pelo menos, enfim, a gente conversa muito sobre isso, existem essas desconfianças, né, em relação ao que levou à morte do JK, mas agora ela ganha um holofote oficial, né, Fran? O que leva isso agora? Pois é, Dani, não só no meio jornalístico, aqui em Brasília também a gente tem uma pressão muito forte da própria família, né, do JK em relação a isso, lembrando que aqui na capital federal tem, né, um memorial ao JK, onde está o corpo dele, então sempre há essa pressão para esclarecimentos. Uma vez, Dani, que é importante lembrar também, que entre dezembro de 76 e maio de 77, além também de JK, o ex-presidente João Goulart e o ex-governador Carlos Lacerda, os dois também tiveram mortes aí que o real motivo, né, também é contestado. Então, isso tudo agora também ganha mais força justamente com a questão do filme, né, Ainda Estou Aqui, que retrata aí a vida de Eunice Paiva, né, mulher de Rubens Paiva, que foi um dos desaparecidos da ditadura militar. E a grande questão sobre esse tema é em relação justamente a um laudo do Ministério Público Federal, porque, como você disse, em 96 o corpo chegou a ser exumado. Em 96 também foi criada até uma CPI no Congresso Nacional para tratar sobre esse tema, só que não conseguiu avançar. Em 2013, a Comissão Nacional da Verdade também tentou avançar no caso, mas ficou inconcluso. Só que tiveram também, eu vou até dar uma colada aqui, porque a gente muita teve exatamente as comissões estaduais da Verdade de São Paulo e de Minas, elas assim como o Ministério Público Federal sempre teve essa tese, né, de que não foi uma morte por um acidente. O que se fala é que o motorista do carro teria sido morto antes, se fala em tiros, se fala em envenenamento, em várias possibilidades. Mas a grande questão mesmo disso é porque um perito, o Sérgio Eisenberg, com autorização do Ministério Público Federal, ele começou a analisar outros fatos relacionados à morte de JK. Esse laudo chegou a ficar pronto lá em 2021, mas em função também da época do governo, tudo isso não acabou andando. E agora, com a chegada desse filme, também com uma posição do governo Lula mais forte em relação a isso, a coisa mudou e reacendeu esse caso, principalmente também em função aí dessa pressão da família também de JK. A gente tem então um cenário que ele é muito propício, né? Assim, a gente tem essa movimentação do governo nesse sentido, desde que o Lula assumiu, por exemplo, até a retomada da Comissão da Verdade, que foi extinta no governo Bolsonaro e agora ela retorna. Quais são essas movimentações nesse sentido e o que justifica, né, Fran, essas ações? Bom, Dani, falando de 3 pontos, assim, rapidamente, mas que a gente pode avaliar que são os mais prioritários. A primeira coisa foi a reabertura, em julho de 2024, da comissão, né, de mortos desaparecidos que havia sido finalizada, fechada durante o governo de Jair Bolsonaro. E essa comissão, ela não só hoje, né, tá com essa reunião para tentar reabrir esse caso de JK, como também tenta aprovar aí um relatório, um calendário de atividades para poder dar andamento a outras atividades relacionadas
relacionadas também, por exemplo, e em outros locais que são apontados como que foram aí pontos de desovas, ou também dar andamento também a outras investigações que já estão aí mais paradas por causa de dinheiro. Então, por exemplo, ossadas que foram encontradas para identificação delas. Então, a comissão tenta agora justamente dar andamento a isso. Um dos pontos importantes é justamente o quê? A aprovação do orçamento deste ano, que está parado no Congresso Nacional. Há uma expectativa ali de março de 2025. Para quê? Para que esse colegiado tenha o dinheiro suficiente para colocar essas investigações em andamento. Porque é importante ressaltar também que, no caso do JK, por exemplo, mesmo que seja reaberto, não tem um prazo, uma previsão. Principalmente porque a gente está falando de décadas, né? Mais de 50 anos aí. Outros dois pontos importantes, Dani. Conselho Nacional de Justiça, né? No ano passado, ele autorizou, reconheceu, na verdade, né? Porque os cartórios de todo o país, eles reconheçam, né, mortes por ditadura ali na mudança, retificar as certidões para constar, né, que a causa real da morte não foi natural e sim causada pelo Estado brasileiro. A gente viu isso em janeiro primeiro com ali a de Rubens Paiva. Então, isso desde janeiro tá valendo. E um outro ponto importante também é que o governo federal, ele quer em abril realizar uma cerimônia com um pedido de desculpas, não só a família Paiva, mas também as famílias aí de mais 413 desaparecidos, né, que realmente se sabem deles na época da ditadura. Então, é realmente essa retomada relacionada a essas ações de reconhecimento de culpa do Estado brasileiro em função da ditadura militar. Além dessa guinada, né, do governo Lula, da ideologia e da política do Lula, que vem assim, né, a Comissão da Verdade veio ali com a Dilma e tudo mais, tem essa característica partidária. Também tem um outro fator que você até citou aí, né, Fran, que tem dado força a esse tipo de pauta, especialmente nesses últimos 6 meses, que é o lançamento e o sucesso estrondoso do filme Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles, que ganha holofotes aí internacionais com a indicação ao Oscar de melhor filme internacional, de melhor atriz para Fernanda Torres, né, que esse filme que traz a história da família do deputado Rubens Paiva, né, a história da Eunice Paiva, que é a mulher dele, e desse desaparecimento, e traz à luz esse fato dos desaparecimentos políticos durante a ditadura, das pessoas que eram mortas e não eram ali, as famílias não ficavam sabendo, enfim, tinha todo esse esforço do Estado ditatorial, né, de esconder essas mortes que eram políticas. E o que isso reflete agora, né, Fran, nessa política de Estado que a gente vê nesse momento de retomar essa discussão, de trazer esses assuntos mais uma vez à tona? Pois é, Dani, o filme, ele, para você ver, né, coisas que estavam ali engavetadas, que estavam ali escondidas, eles voltam, né, justamente por essa força internacional desse filme, que espero que ganhe no dia 2, obviamente. Exatamente. Feito esse parênteses, o filme, ele tem motivado outras ações. Então, por exemplo, essa questão do CNJ, essa questão ali do pedido formal de desculpa, essa questão da a reabertura do caso JK, mas a gente vê também em outras esferas. Então, a gente vê no Congresso Nacional também vários projetos e propostas sendo apresentados nesse sentido, e isso cria também ali até um contraponto a uma outra lei da anistia, só que relacionada a 8 de janeiro, mas isso está sendo usado, de certa forma, também para rivalizar ali, uma questão partidária. Mas a gente também vê esse impacto no próprio Supremo Tribunal Federal, que agora, desde essa semana, está julgando aí, tem pelo menos 3 ações, e elas devem depois serem juntadas para que tenha um julgamento único, tratando justamente para além da lei da anistia, né, nos casos aí da ditadura militar, desse perdão que foi dado entre 61 e 1979, né, dessas mortes que aconteceram nesse período. Então, o Supremo também está aproveitando, de certa forma, esse hype, vamos falar assim, né? Essa comoção para também julgar esses casos. Inclusive, uma atualização é que, de agora, o Moraes, ele votou a favor de uma ação que mira justamente militares envolvidos no desaparecimento de Rubens Paiva, além também da circunstância da morte dele. Então, esse julgamento continua aberto e, se avançar, de certa forma, tem uma repercussão geral. Ou seja, outras pessoas, outros casos também podem acabar sendo beneficiados com isso. É aquela coisa do precedente, né, assim, porque é importante a gente explicar para o nosso espectador que
esse entendimento do STF sobre a lei da anistia, porque a lei da anistia, ela perdoa crimes cometidos neste período, né, de ditadura a partir de 61, mas existe um crime específico, que é o crime de ocultação de cadáver, que ele é um crime que ele só termina, ele só, né, só existe ele só termina quando realmente você encontra, né? Quando esse cadáver deixa de estar oculto. Então é um crime que está ainda em prática, ou seja, ele não foi cometido neste período que a anistia compreende, mas ele está ainda em execução, o que abre essa brecha legal, né? Abre essa prerrogativa legal do STF, do judiciário como um todo, de realmente punir esses acusados, de punir essas pessoas que estão envolvidas aí na morte do Rubens Paiva e também, como você disse, né, Fran, de outras pessoas que também ainda continuam, né, com cadáveres ocultos, que as famílias não tiveram como enterrar seus entes queridos que foram mortos e ocultados, né, tiveram os corpos ocultados na ditadura. Então é esse o entendimento que existe do STF, de que esses crimes continuam em execução. Então eles não cabem dentro da lei da anistia. Não é uma mudança, né, Fran? Acho que é importante a gente salientar. Não é uma mudança exatamente na lei da anistia, é mais essa interpretação dos crimes que são cometidos. O assassinato em si, ele é anistiado, mas a ocultação dos cadáveres, ela continua acontecendo e então os acusados continuam podendo ser condenados por ela. Agora o que o STF fez justamente foi formar essa maioria para julgar esse assunto. Agora, então, formou-lhe a maioria essa semana para poder, vamos reabrir essa discussão sobre essa questão de crimes permanentes. O STF deu favorável. Agora, justamente, o STF vai começar a discutir e vai decidir, né, justamente a questão do mérito dessa ação, que foi isso que você explicou. Então, agora começa outra fase, como eu disse, são 3 processos. Eles devem ser juntados, e aí até mesmo, né, Dani, para fazer também um aceno internacional sobre isso, né, que o Brasil já foi cobrado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2010, então também é uma resposta a esse clamor internacional. É isso, Francine Ferreira. Fran, muito obrigada por participar aqui com a gente continua acompanhando esse caso. Só para fazer um parêntese aqui, como a gente mesmo falou sobre a questão do JK, né, que foi o início da nossa conversa, ele é só, se houver uma conclusão, uma nova investigação, e essa investigação que vai levar um tempo, concluir que houve um crime, não existe punição prevista, né? Um crime que já prescreveu e foi aquela coisa da anistia também e tudo mais, mas é mais por uma questão de satisfação, memória, né? De memória. Assim como o Rubens Paiva, era um pedido formal de desculpas. Exatamente, para reconhecer que o Estado foi responsável, né, por essas mortes.